Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, frutificar, nos alimentando na jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, ainda temos defeitos e vícios os quais temos que arrancar como erva daninha. Mas tem uns que é difícil de arrancar, então vamos enterrá-los bem fundo, cavando masmorras a eles. A nossa reflexão de hoje é do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte: E saiu das nuvens uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. A respeito de nuvens, o homem, o ser humano, quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. Na maioria das vezes, são nuvens de contrariedade, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas, são nuvens cinzas e negras que aparecem no horizonte. Por vezes, o ser humano desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história desta nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias aureolados em intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra aparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina: Este é meu filho amado, a ele ouvi. O que acontece aqui? Aqui nós vemos a manifestação de fenômenos físicos. Primeiro, é Jesus transfigurado, ou seja, Jesus mostrando uma parte da sua elevação espiritual, junto com Moisés e Elias, que eram espíritos superiores, estavam aureolados de uma luz intensa. A respeito da luz de Jesus, é importante a gente lembrar que no episódio das portas de Damasco, Jesus apareceu para Paulo com uma luz muito mais forte, tanto que cegou o futuro apóstolo, que teve a sua visão restituída pelo cristão Ananias. Voltando aos discípulos que estavam ali, eles perceberam, então, a elevação dos espíritos que se encontravam junto de Jesus e parte da elevação de Jesus, até porque Jesus era superior a eles, porque eles eram espíritos superiores e Jesus era espírito puro. Nós não temos ainda condição de avaliar, de perceber a grandeza de Jesus, porque só temos descrição do que é um espírito puro. Então, o que nós vimos ali? Naquela sombra estava a palavra de espíritos, não a palavra de Deus. Porque Deus não tem forma, Deus é. Até porque, naquela época, os hebreus faziam de Deus uma figura de um homem velho, de barba. Era uma visão antropomórfica de Deus, ou seja, o homem jogava para Deus aquilo que ele percebia de si mesmo.
É importante a gente lembrar que Jesus trocou essa visão de Deus, daquele Deus vingativo e cruel, daquele homem soturno, que era o Deus dos hebreus, para um Deus que é Pai, que ama seus filhos e que tem toda a humanidade como seus filhos. Não existe mais um povo escolhido de Deus, não. Todos nós somos os escolhidos de Deus. E é claro que hoje a gente percebe uma outra visão de Deus que nos foi trazida por Allan Kardec no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec retira a figura humana de Deus e coloca Deus como sendo a inteligência suprema, a causa primária. Ou seja, Deus já não tem forma. O universo está contido dentro de Deus. Se nós pudermos fazer uma afirmação matemática, e o que os espíritos ouviram era simplesmente a voz dos espíritos superiores que estavam colocando ali que Jesus era um filho de Deus como nós. Claro que muito superior, que veio nos trazer o quê? Nos trazer seu evangelho. Ou seja, o código que vai reger a Terra no futuro. Hoje nós ainda estamos engatinhando para poder conjugar o verbo amar. Nós ainda conjugamos o verbo amar no sentido possessivo, mas o tempo foi passando, os homens foram evoluindo num primeiro momento materialmente, a civilização trouxe inúmeras conquistas para o ser humano e agora falta a nós conquistarmos aquilo que eu digo todo o início de reflexão matinal. Está na hora de nós conquistarmos o nosso eu, ou seja, irmos em direção ao nosso coração para lá, arrancar a erva daninha dos vícios e defeitos que ainda são bastante fortes dentro de nós, porque há pouco mais de 20, 30 mil anos, nós já éramos espíritos primitivos. Hoje já estamos mais evoluídos. Hoje podemos dizer que estamos saindo da nossa adolescência espiritual para a conquista da madureza. E essa conquista passa pela conquista do nosso coração, da retirada do orgulho, da vaidade, da agressividade, da maledicência, da intolerância, que são a parte negativa de dentro de nós. Mas para que possamos retirar essa parte negativa, nós temos que colocar o que é positivo, ou seja, virtudes como humildade, resignação, doçura, compreensão, tolerância, perdão. Tudo isso nós precisamos colocar dentro do nosso coração para chegar à tão sonhada felicidade. Então, é isso que os espíritos disseram lá no Evangelho de João. Este é meu filho amado, ouvi-o, ou seja, que ouçamos e que sigamos os ensinamentos de Jesus. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais um Bom Dia com Feijão. Ou melhor, desculpem, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.